Senhores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do Flusão. Hoje com bastante informação nessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira de live. A gente tem uma live importante no canal hoje, às 8 horas da noite, a gente vai receber a Paty Venerando, né? A gente fará uma live com a Paty Venerando, né? Filha do goleiro Félix, na live de pré-lançamento, né? Do documentário que vai ao ar amanhã, às 10 horas da manhã, vocês não podem perder aí, ó. Documentário sobre o Félix Miele Venerando, um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Vai ao ar amanhã no canal, 10 horas da manhã. Então a Paty estará hoje com a gente 20 horas. Eu sou o Quintela, como vocês podem ver. Você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que dá voz à torcida do Fluminense. E vamos lá, vamos para as nossas principais notícias do Fluminense, né? Notícias que a gente vai ter quentíssimas hoje em dia, mas eu não posso esquecer, né? E pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, que isso daí faz com que o nosso trabalho ressoe, né? E que o YouTube entenda que o trabalho é bom e compartilhe o trabalho com mais e mais e mais pessoas. Então, deixa aí seu like aí, não esquece, vamos lá para o Giro Resenha. Então, galera, vamos lá, vamos falar sobre o Fluminense, falar nesse Giro Resenha, informações importantes aí sobre o nosso Flusão. E a gente vai começar com uma notícia muito desagradável, uma notícia muito, muito triste, né, que mostra aí o quanto, né, a nossa sociedade, a nossa cidade do Rio de Janeiro, o nosso estado do Rio de Janeiro no geral, vive um momento de crise assim, extrema, né? Crise de segurança pública, crise social, crise financeira, enfim, a gente vive um momento muito difícil na história do estado do Rio de Janeiro, né? E por que eu estou falando isso? Porque a jogadora de vôlei do Fluminense, a Alexandra Uzelak, né? Sérvia, Alexandra Uzelak, que vem sendo a melhor jogadora, né, da Liga Feminina de Vôlei, ela, infelizmente, pediu, né? Isso é uma informação que foi disponibilizada no GE, ela pediu a sua rescisão de contrato junto ao clube, tá? Ela quer uma rescisão amigável de contrato junto ao Fluminense, porque ela já foi assaltada em 10 dias 2 vezes. Por 2 vezes, a jogadora sérvia foi assaltada em apenas 10 dias. Isso causou nela uma síndrome do pânico, para ser bem sincero. Essa é a situação que está acontecendo com ela. Tanto é que ela faltou a 2 treinos, não foi treinar, com medo de ir para o ginásio lá de Laranjeiras. O clube conversou com a atleta, pediu uma reconsideração, a atleta não está disposta a reconsiderar, mas o clube está pedindo para que, pelo menos, ela jogue essa fase decisiva da Superliga, né? E assim, a falta nos últimos treinos levantou essa suspeita de que o Zelak não iria mais continuar no clube, né? E ela tem proposta da Itália, inclusive, né? Então, assim, ela tem foco nas Olimpíadas, tem proposta da Itália. E assim, ela pagou algumas fotos das suas redes sociais também. Então, o que acontece? O Fluminense está tentando negociar com a atleta, né, que ela fique pelo menos até o fim da Superliga. A jogadora recebeu ajuda do clube com segurança, agora ela está com 2 seguranças, né, para poder ir e voltar do estádio, né, dos treinamentos. Né. E ela deu a seguinte declaração: eu estava voltando do clube para meu apartamento, homens saíram com pistolas, pararam na frente do carro e outros bateram em todas as portas com uma pistola. Eles gritaram para a gente dar tudo que tinha. Abriram a porta, né? E apontaram a arma nas nossas cabeças. Esse é o Rio de Janeiro, por isso que o Zelak quer ir embora e provavelmente vai embora, galera. Deve ficar até o final dessa primeira fase da Superliga e deve deixar o Fluminense com todo o direito. É um absurdo isso, um absurdo. Mas esse é o estado de coisas que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, situação do Uzelak aí, uma jogadoraça que vai deixar o Fluminense por conta da violência no Rio. Informação também muito importante sobre Iago, né? O Iago, meia do Fluminense emprestado ao Nova Iguaçu, continua levantando aí rebuliços, né? A situação do Iago, a possível volta do Iago para o Fluminense, né? E o seu pai, Iranildo, que é um dos representantes dele, é o empresário dele, mas não só o Iranildo, tem uma equipe que cuida também da carreira do Iago. Ele foi em mais um podcast, né, ontem no Mundo GV. E, cara, no Mundo GV ele ainda foi mais objetivo sobre a possibilidade do Iago voltar ao Fluminense. Ele falou, foi pesado nas críticas à gestão do futebol do Fluminense, bem pesado, posso dizer isso, e praticamente selou que
muito provavelmente o Iago nem renovar com o Fluminense, como disseram ontem algumas mídias aí, ele o fará. Tá? Tudo indica que o Iago deverá aproveitar essa oportunidade dos próximos 2 meses, poder fazer um contrato com qualquer outro clube e vai deixar o Fluminense. Olha o áudio aqui que eu vou colocar na tela para vocês do que disse o Iranildo ontem no Mundo GV. Se liga só no que o Iranildo falou ontem lá no Mundo GV. Olha isso. Iago, né? Mais oportunidade. Aqui. Jogar naquela meiuca ali com o Ganso, rapaziada. Não sei. Compreensível ter um jogador de você aprendendo a buscar experiência. Sim. Mas tem que ter oportunidade. Vai voltar para ser que ele passou, eu prefiro para fora do país, para outro clube. Eu, como pai, como tudo, eu prefiro. Ele tem contrato até quando? Até 2024. 3 meses ele já pode ter isso eu tô falando, vamos segurar. A não ser que termine agora o Carioca, o cara chama ele lá, uma área, a galera. Foi pra jogar, cara. Não adianta, GV. Mas agora o time tá recheado de craque. Ele já não passou 1 ano e 2 meses. Tava lá. Sabe que ela aprendeu a jogar futebol há 2 meses? Não passou. Será? Não, né, amigo? Aqui pra nós. Eu fui jogador, eu sei como que é. Não. Porque não deram poder pra ele, cara. Sim. Virou mérito dele, cara. Sim. Mérito dele. Eu falo pra quem joga é você, meu amigo. Eu prefiro. Tá aí, galera. Ele falou assim, né? Ele até fez uma ironia aí, vocês viram. Né? Ele falou assim: será que ele só começou a jogar futebol agora 2 meses no Nova Iguaçu? Ele tá lá há muito tempo, né? E não teve nenhuma oportunidade, faltou oportunidade. Então, a crítica do Iranildo é essa. Tipo assim, pô, não foi em 2 meses que ele aprendeu a jogar futebol. Ele tem qualidade, mas não teve oportunidade. E falou, olha, o contrato termina agora, por mim não voltaria. Entendeu? Então, essa foi aí a crítica do Iranildo, pesada, sobre a diretoria do Fluminense. O que vocês acham dessa situação? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês aí para a gente poder debater. Eu, particularmente, já vou dando a minha opinião. Eu acho que é lamentável, porque o Iago realmente mostrava ser um bom jogador na base e não teve muita oportunidade. Por exemplo, o Isaac, que é um jogador de 2 categorias abaixo da dele, teve muito mais oportunidade, né? Ou melhor, teve oportunidade, o Iago não teve nenhuma. Você viu jogadores como o Marcos Pedro, que é um jogador da geração dele, que não ficou no principal ter oportunidade. Você viu jogadores aí, eu não vou nem falar dos craques, né? John Kennedy, esses caras, não, porque esses caras aí são craques. Mas você viu jogadores como, por exemplo, o João Neto ter essa oportunidade e ele não ter. Né? O Arthur, que são 2 categorias abaixo, teve inúmeras oportunidades e ele não teve. Então, assim, realmente eu entendo a Iranildo, né? Eu acho que deveria ter tido mais oportunidade, com certeza. Outra informação importante, rapaz, a gente vai trazer aqui uma de um cara que é folclórico, né? Quem não lembra do Fernando Henrique? Quem não lembra do Fernando Henrique? O Fernando Henrique foi goleiro do Fluminense, um homem que só defendia a bola com o pé, né? Então, ele deu uma entrevista legal para o GE, cara, falando sobre aquele episódio com o Cerro Porteño no Maracanã, que o Fluminense venceu e a pancadaria comeu solta. E ele aparece chutando um cara do Cerro Porteño no chão, né? E aí perguntaram para ele, né, como é que foi aquele episódio. Ele disse o seguinte, ó: eu estava no banco de reservas e o Cuquinha, que era o auxiliar e irmão dele, foi expulso. Aí eu fiquei com o auxiliar técnico, tá? Aí ficou rindo falando isso. Fiquei como auxiliar técnico, aí ficou rindo. Aí o Gum teve o corte. Tive que ir lá pegar uma camiseta, teve um lance que ele teve que tirar. Aí fiquei como auxiliar, né? Ajudando como sempre fiz, mesmo não jogando. Estava sempre ali ajudando, disse o Fernando Henrique nessa entrevista. E aí ele ainda fala que quando viu a pancadaria, ele foi lá para defender os deles, né? Ele diz, para mim foi muito gratificante. Naquele ano a gente estava no sufoco, sabíamos das nossas dificuldades. Ali era o Sul-Americano, era um campeonato diferente, mas a gente estava com moral, ganhando jogos, ficava com moral acima, né? E ele diz, ó, quando um dos nossos integrantes passou na frente do banco do Cerro, acho que eles mexeram com ele e a confusão começou. Vi que meus companheiros estavam em perigo, peguei e fui para cima mesmo, para tentar defendê-lo. Não deixaria ninguém fazer nada com eles. Acho que não era tão velho, tão experiente, mas sempre que tem uma confusão, tento livrar e salvar os meus. E ele lembra que ele deu um bicão no maluco caído no chão, foi engraçado pra caraca. Aí ele fala, na hora do chute eu nem lembro de nada, só lembro de tentar salvar o Diguinho e o Mariano ali na hora. A confusão é confusão. Você está ali em uma briga, só não sabe o que vai vir, e na ocasião, infelizmente, não me vanglorio disso. Entrei no momento para salvar meus companheiros mesmo. Enfim, cara, ele falou isso daí, né? A confusão no geral ali. Ainda brincou, né? Que ele foi o único expulso, né, no jogo ali, com aquela pancadaria toda. Isso aí foi sensacional, muito bom a fala do Fernando Henrique.
ex-goleiro do Fluminense. Quem sente saudade do Fernando Henrique aí, fala aí pra gente. Você sente saudade do Fernando Henrique? Se sente, fala aí. Galera, mais uma informação legal. Essa é legal, tá? Essa é uma informação legal, tipo de bastidor, né, dos treinamentos do Fluminense. E isso é bacana, né? O Lucumí vem impressionando a comissão técnica do Fluminense. Hoje, né? Ele vem impressionando já desde que chegou. Mas nessa semana em especial, o jogador se apresentou muito bem, né? Segundo informações que obtivemos, no shape, com muita disposição, muita intensidade. E especialmente o treinamento de terça e de quarta, o jogador chamou muito a atenção do técnico Fernando Diniz pela sua entrega em campo, pela capacidade que ele está tendo de entender o modelo de jogo do Diniz, sobretudo a marcação, pressão sem a bola. Ele foi muito bem nessa questão da marcação sem a bola e impressionou demais a comissão técnica do Fluminense. Com isso, o jogador deverá ter mais oportunidades no início desse Campeonato Brasileiro, das possibilidades, principalmente no Campeonato Brasileiro. Libertadores nem tanto, mas no Campeonato Brasileiro ele deverá ter bastante oportunidade, porque o Fernando Diniz está muito satisfeito com a entrega e a dedicação nos treinos do jogador, que tem demonstrado não só qualidade técnica, como muito desempenho, muita entrega física. Esse tem sido, inclusive, motivo de admiração do Fernando Diniz nos treinamentos, né? O Lucumí ser um jogador que entrega muito na parte física, se dedica muito na parte física e treina como se estivesse jogando, que é tudo que o Diniz quer dos treinamentos dos atletas. Então, o Lucumí tá bem demais com o Fernando Diniz, tá? Então, essa é uma informação importante para dar para vocês, que eu fiquei sabendo ontem sobre essa notícia, estou trazendo aqui para vocês sobre o Lucumí. Vamos torcer que seja, quem sabe, uma boa revelação aí, de ter um Lucumí com uma disposição imensa em áreas no meio de campo, vai ser bom para a gente, né? Por que não? Tá? Então, informação sobre o Lucumí. Dando sequência aqui para fechar o nosso giro de notícias, né? O Fernando Henrique na cabeça. Fernando Diniz ontem deu uma entrevista e pediu desculpas, né? Pelas generalizações feitas na última coletiva dele, em que ele queria mandar recado para alguém específico, ele claramente deixou isso claro ontem, mas acabou generalizando, chamando youtubers, blogueiros e todo mundo, botando todo mundo no mesmo bolo. Ontem eu fiz críticas a isso. Foi o cara que, logo que viu a coletiva, fez críticas a isso. E foi atacado por pessoas que achavam que ele estava certo. Então, você que achava que o Fernando Diniz estava certo, o próprio Fernando Diniz ontem reconheceu o seu erro. E não só o erro de ter atacado generalizando o discurso, como ter sido virulento, violento e desrespeitoso com uma pergunta feita aí, né? E ele ontem pediu desculpas por isso, né? Mas o site Trivela trouxe algumas informações adicionais sobre essa situação, os bastidores que levaram o Fernando Diniz a fazer esse pedido de desculpa. A gente vai colocar aqui na tela para vocês a matéria aqui do Trivela, para vocês terem uma ideia, está aqui, ó. Por que Diniz decidiu pedir desculpas no Fluminense? Está aqui, ó, o Trivela trouxe essa informação. Ele está falando que, vou resumir para vocês, porque a matéria é grande. Eles estão dizendo que foram muitas ligações ao telefone, algumas horas de conversa, vários pedidos de várias pessoas da comissão técnica. Foi apresentado para ele também, nos bastidores, que a repercussão com a torcida foi muito ruim. A própria assessoria de imprensa do Fernando Diniz mostrou para ele lá que o time Diniz, que é a página dele no Instagram e no Twitter, foi citada várias vezes com críticas bem pejorativas, né, o colocando como arrogante, como desrespeitoso, coisa que ele não é, né? Ele é um bom cara, né? E ele, como diz aqui, olha, na avaliação dele, mas percebeu que desrespeitou o torcedor do Fluminense como um todo, tá? Porque quando você ataca a imprensa, quando você ataca um youtuber, querendo ou não, essas pessoas levam para ele a voz do torcedor, levam para eles o que o torcedor tá falando. Na maioria das vezes não são coisas que saem da nossa cabeça. Eu, por exemplo, aqui no Resenha, dou muita voz ao chat, então eu ouço muita coisa do chat. Até acho que eu não concordo. Se eu fosse um cara de coletiva pós-jogo, eu iria perguntar também as coisas que eu não concordo para o Diniz. Tipo assim, pô, Diniz, o torcedor está dizendo que você bateu no teto. Eu não concordo, mas é uma visão de alguns torcedores. O que você tem a dizer sobre isso? Eu ia perguntar isso para ele. Tipo assim, não é desrespeitoso, isso aí é a visão do torcedor, né? E aí o próprio Diniz reconheceu, ele disse, deu uma generalizada, coisas que não gosto. Tem uma relação com a imprensa que eu considero muito positiva, até especial, desde 2019, quando trabalhei aqui pela primeira vez, depois na minha volta em 2022. Né? Ele elogia, diz que tem sérios, youtubers sérios, enfim. Mas
o Trivela trouxe que ele, no início, achava, com a cabeça quente, estava convicto do que tinha dito, que estava certo. Né? Ele falou isso no início, né? quando foi confrontado com pessoas de bastidores, como o Paulo Angione, que foi o primeiro a procurá-lo sobre essa coletiva que ele deu. Né? Depois o presidente Mário conversou com ele também a respeito, né, da situação, e ele entendeu que precisava fazer um pedido de desculpa, principalmente por ter passado do ponto. Né? E aí ele deu essa coletiva, né, e depois de pressão do Paulo Angione, principalmente, né, e também pedidos do presidente Mário Bittencourt. Galera, em primeiro lugar, um golaço do Fernando Diniz. Um golaço do Fernando Diniz, ele fez muito bem de vir a público, pedir desculpas. Ele errou, foi o que eu falei desde o início, ele errou. O Diniz, por mais que seja um grande treinador, seja campeoníssimo, seja um dos maiores da história do Fluminense, ele é um ser humano e ele erra. Errar faz parte. O que não faz parte é não reconhecer o erro. Então, ele errou, ponto final, não tem discussão para isso. E ele veio a público pedir desculpa. Então, caso encerrado, 0-0, vida que segue. Sobre quem defendeu o Diniz dizendo que assim, a culpa é dos blogueiros, eu não sei de quem. Gente, vocês veem o nosso trabalho aqui no Resenha. Não vou falar pelos outros, vou falar por nós aqui. Talvez nós sejamos o canal que mais dá voz a vocês, que mais repercute a voz de vocês. Mesmo as vozes que a gente não concorda, a gente coloca na tela e debate essas vozes. Essas vozes, gente, chegam no clube. Essas vozes chegam no técnico, chegam. Não pense que não chegam, porque hoje em dia chega. Por que eu peço tanto a vocês para terem cuidado com as palavras para não serem processados, etc? Porque se vierem em cima de mim, eu vou pegar, vou printar o que falaram e vou falar que não fui eu, foi o fulano de tal. Porque eu não vou assumir a responsabilidade dos outros. Todos nós que estamos aqui, eu e vocês, nós temos responsabilidade. Vocês que comentam e eu que também comento e leio o comentário. Então, todos nós temos responsabilidade pelo que falamos aqui. E o que acontece? Hoje o torcedor ele não fica mais na arquibancada só. O torcedor hoje pode ter um canal como eu tenho e fazer perguntas para o treinador. É um novo mundo. Antigamente, isso era monopólio de uma imprensa que fazia o que queria com a informação. Monopólio de uma imprensa que torcia para o Flamengo na sua maioria e que fazia de tudo para prejudicar o Fluminense para beneficiar o Flamengo. Hoje, eu posso garantir a vocês que os torcedores do Fluminense que tem canal, eles podem até errar na dose, atrapalhar o clube, atrapalhar o ambiente, alguma coisa pode acontecer, isso acontece mesmo. Mas nunca farão isso por tentativa de dolo, por querer prejudicar o Fluminense. Farão isso pela paixão, por perderem o ponto, muitas vezes pelo amor ao clube, que você perde o ponto mesmo. Mas nunca porque ele quer prejudicar o clube como faz a mídia e fazia a mídia antigamente. Então, você que acha que o nosso trabalho é uma merda, que a gente prejudica o Fluminense, que tem que odiar a gente, pense bem no que você está falando. Porque é graças ao nosso trabalho que você, torcedor, consegue hoje ter uma voz muito mais atuante dentro do clube. Entendeu? E outra coisa, mais uma vez, o Fluminense está para fechar patrocínio com a Superbet de 40 milhões, podendo ser 50 milhões. Dentro desse podendo ser 50 milhões, tem algumas regras, algumas exigências da Superbet. Uma delas é a interação com a rede social. Se os canais terminarem, se as pessoas fecharem as portas dos canais, diminui a interação. Pense no que eu estou falando, entendeu? Valorize o trabalho dos torcedores que estão aqui. Se não gosta de um, não assiste. Mas não generalize, não trate todo mundo como igual. Beleza, galera? Se inscreve no canal aí, saudações tricolores, fiquem com Deus e até mais. Valeu.